Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Esse é o texto que nós iremos mais uma vez meditar. Meditamos nele no domingo passado. Nós estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, sequencial, e nós vamos então dar sequência àquilo que nós começamos no domingo passado, falando acerca dos juramentos. Mateus capítulo 5, esse é o Sermão do Monte, e nós estamos aí em uma estrutura onde Jesus apresenta os ensinamentos dos escribas e fariseus e também apresenta o real ensinamento daquilo que os escribas e fariseus estão falando ou disseram no passado. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos, aqui como está projetado o verso 37. Vamos lá em uma só voz. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa é a palavra de Deus. Tema da nossa mensagem de hoje: os juramentos. E como disse para você no domingo passado, uma só palavra basta. Apenas uma palavra basta. Está aí. É isso que nós vamos estudar, continuar estudando e também finalizar aquilo que nós começamos no domingo passado acerca dos juramentos. Para você que esteve aqui, relembrar, ou que não esteve, se atualizar, na semana passada, acerca desse tema, nós vimos o que os escribas e fariseus estavam ensinando acerca ou a respeito dos juramentos. E nós vimos que eles usavam esse recurso dado pelo próprio Deus na lei. E você vai ver hoje que até mesmo antes da lei, um recurso que era usado para fixar a verdade. Os fariseus então usavam para promover mentiras. Isso nós estudamos no domingo passado. Como, pastor, eles faziam isso? De duas formas. Primeiro, usando os juramentos como desculpa para mentir, jurando em nome de determinadas coisas materiais, como por exemplo cidades, ou em nome de alguém. E nós exemplificamos aqui uma jurisdição, uma lei que até hoje é algo real no meio do povo judeu. Então dizia lá que se você jurasse em nome de Jerusalém, você não estava obrigado a cumprir, mas se você olhasse para a cidade ou para o rumo da cidade de Jerusalém e fizesse o seu juramento, você estava então obrigado a cumprir aquele juramento. Por que que eles faziam isso? Então somente era uma desculpa para que eles pudessem então se livrar daquilo que eles tinham prometido, e eles então faziam isso de forma muito tranquila, tanto diante de Deus, como também diante dos próprios homens. Eles também usavam os juramentos para proliferar a mentira, também usando como motivo de opressão. Eles oprimiam aquelas outras pessoas que juravam, para que essas pessoas então elas pudessem tomar o nome de Deus em vão. E depois de feito isso, elas então ficavam como mentirosos, porque eles tinham jurado em nome de Deus e não tinham cumprido o seu juramento. Então aqui os fariseus faziam duas coisas. Primeiro, fazia com que você falasse o nome de Deus em vão. E segundo,
porque você não iria cumprir aquele juramento, você ficava como mentiroso, você era julgado por isso e até mesmo condenado por causa disso. Dessas duas formas, esses homens ensinavam e também viviam a respeito dos juramentos. Irmãos, o que nós vamos trabalhar hoje é necessariamente o que Jesus está ensinando. Quando Jesus aí, ele começa a falar, principalmente a partir do verso 36, que você tem as palavras de Jesus necessariamente. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui nessa noite. E na nossa leitura de hoje, você viu que Jesus, ele proíbe todo e qualquer tipo de juramento. Nós lemos isso aqui hoje. E mais uma vez eu convido você a pensar sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus em vários lugares na Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, se o que nós lemos aqui se trata de toda a verdade, quando nós lemos aqui que Jesus disse que nós não devemos fazer nenhum tipo de juramento, se isso é verdade, nós temos aqui um problema então de contradição bíblica. Exatamente isso. Se o que Jesus disse aqui com todas essas letras se trata de toda a verdade sobre os juramentos, você não deve fazer por coisa alguma, por motivo algum. Se isso é verdade, nós temos aqui um problema de contradição. E nós não podemos, em se falando da Bíblia Sagrada, ter um problema de contradição bíblica, porque o Deus sobre o qual tudo que está escrito aqui, nós cremos que esta é a palavra dele, diz a mesma palavra que esse Deus não pode mentir, diz a mesma palavra que sobre esse Deus não há sequer sombra de variação. Ele não se engana nas suas falas, ele não se engana nas suas ações, ele não se engana em absolutamente nada, porque diz a palavra que esse Deus, ele é perfeito. Se não fosse assim, a palavra de Deus mais uma vez estava entrando em contradição. Então, esse problema de contradição bíblica nós não podemos ter. Então, irmãos, o que pode estar acontecendo aqui são duas coisas. Primeiro, ou a Bíblia ela está entrando em contradição entre aquilo que Jesus acabou de dizer, que está aí descrito nos evangelhos, como nós acabamos de ler, ou então, e entre também aquilo que o próprio Deus Pai disse lá na lei, e nós lemos a lei a respeito dos juramentos aqui no domingo passado. Então Deus e Jesus estão entrando em contradição, ou é isso, ou então nós devemos observar, entender, vasculhar a fundo o que Jesus está ensinando aqui com as suas palavras, quando ele diz que nós não devemos, não podemos fazer juramentos e por qualquer motivo e em nome de quem quer que seja. Bom, assim como eu acho que você não teria coragem de falar que Jesus e o próprio Deus estão entrando em contradição, porque nós já estudamos aqui, se trata exatamente da mesma pessoa. Diz o próprio Jesus que ele e o Pai é um só. Então aquilo que estava escrito na lei com aquilo que está escrito no Novo Testamento precisa bater. E é o que nós vamos procurar, fazendo então uma pesquisa bíblica, como nós já fizemos aqui no passado, e analisar alguns textos e ver o que é que nós temos com essa fala de Jesus a nível de espírito da lei, a nível de ir além da mera letra, daquilo que nós estamos lendo na forma escrita. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 24, versos 2 a 4, é o primeiro texto para você marcar. Gênesis capítulo 24, verso 2. Até o verso 4. Você que é da nossa igreja já leu esse texto aí na nossa leitura, e você também que é um cristão, certamente já leu esse texto, e a palavra de Deus diz assim: Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía, e eis a palavra de Abraão ao seu servo: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que
eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Essa frase, essas palavras têm que ficar muito claras na sua mente agora. Põe a sua mão por debaixo da minha coxa, olha só, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra. E ele continua, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Texto muito conhecido, todos nós sabemos, o episódio onde Abraão pede para o seu servo buscar esposa para o seu filho, dentre a sua parentela. Você conhece? Vai lá, 1 Samuel capítulo 20, verso de número 17. Outro texto para você marcar, para que você possa começar a entender o que é que Jesus estava dizendo aqui com as suas palavras. 1 Samuel, capítulo 20, verso 17. Outro texto um tanto conhecido, também polêmico, mas entendendo da forma correta, assim como nós fizemos acerca do divórcio, do adultério, ou de qualquer outro assunto na Bíblia que já tratamos, você percebe que toda polêmica em cima desse texto não tem absolutamente nenhum fundamento para se dizer o que dizem por aí a respeito da amizade, do relacionamento entre Jonatas e Davi. Diz assim: Jonatas fez com que Davi jurasse de novo. Você percebe que aqui está acontecendo tão somente uma repetição de um ato que já tinha acontecido outrora. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Agora olha só, você pode perceber com o primeiro texto que nós lemos, a partir do Gênesis, que nós já vimos que os juramentos, eles já eram feitos pelos homens de Deus, antes mesmo sequer de existir uma lei acerca do juramento. Então, a lei necessariamente você tem a partir do Êxodo. E aqui, tudo que nós temos é tudo que veio antes de um decreto propriamente dito e instituído, fixado como lei. O juramento já estava lá, como por exemplo o dízimo, ou como por exemplo qualquer princípio que você pegar do Êxodo até o Apocalipse, tudo está afirmado no Gênesis, absolutamente tudo. E se eu fosse expor o livro de Gênesis aqui, depois que terminar o Sermão do Monte, você iria entender isso de forma muito clara, mas já disse para você que nós vamos estudar a carta de Romanos, e depois, se eu estiver vivo ainda quando terminar, nós podemos estudar o livro de Gênesis. Mas irmãos, olha só que coisa interessante, aqui você já percebe os juramentos sendo colocados em prática. Agora o nosso segundo texto, a respeito do relacionamento de Jonatas e Davi, nós percebemos que os homens de Deus continuaram a exercer a prática dos juramentos. Então você tem tudo isso no Antigo Testamento, os juramentos como algo muito natural. Antes da lei e depois da lei, tudo isso ainda continuava a ser feito. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós também podemos ver homens de Deus dando continuidade à mesma prática. E agora olha só que detalhe interessante. No Novo Testamento, tudo isso que você vai ler é depois de Jesus ter dito aquilo que disse acerca dos juramentos. E você deve se lembrar que Jesus acabou de dizer no nosso texto que nós não podemos fazer juramento por nada. Nossa pesquisa bíblica, Romanos capítulo 9, verso de número 1. Romanos capítulo 9, o verso 1. Paulo também vai fazer a mesma coisa que esses outros homens fizeram lá no passado. Digo a verdade
em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Aqui ele não usa necessariamente o termo juramento, mas você pode entender muito bem do que é que Paulo está falando, como ele está impondo as suas palavras, e ele chama como testemunha, invoca como testemunha o próprio Cristo, e no final vai amarrar tudo isso com o Espírito Santo que habita nele. Segundo aos Coríntios capítulo 1, o verso de número 23, nós percebemos o mesmo Paulo fazendo a mesma coisa. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Você percebe Paulo invocando Deus como testemunha mais uma vez. E em muitos lugares nas cartas de Paulo, em especial no início, é muito comum você ver o próprio Paulo trazendo Deus como testemunha, por exemplo, para testificar o seu próprio chamado como apóstolo de Cristo. Agora, um outro texto, Hebreus capítulo 6, o verso 16. Nós veremos um autor desconhecido, nós não sabemos quem escreveu a carta ao povo judeu, ao povo hebreu, mas você percebe o mesmo autor falando agora especificamente sobre os juramentos. Hebreus 6, 16. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. Agora olha só a afirmação dele. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Aí no próximo versículo, isso fica ainda mais real. Diz assim, verso 17: por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza ao povo judeu ou aos hebreus da promessa que a promessa que o seu propósito era imutável, o que Deus fez? Confirmou com um juramento. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? O nome de Deus era costumeiramente requerido ou invocado para que Paulo pudesse firmar aquilo que ele estava dizendo. Isso era comum. E o texto de Hebreus também mostra essa prática ainda sendo continuada. A prática dos juramentos mostra que isso é algo muito saudável. Muito saudável. Claro que quando usado de forma devida. De forma devida. Vejam só, voltando à nossa questão da contradição, nós lemos esses textos para responder se a Bíblia está entrando em contradição ou não. Então, voltando a essa questão, fica claro que não se trata de uma contradição bíblica. E por quê? Irmãos, uma análise muito simples e muito racional da leitura feita nas Escrituras Sagradas. Porque olha só, além das falas do próprio Deus na lei, e nós lemos esses textos no domingo passado, e das falas do próprio Jesus, através dos evangelhos, como nós acabamos de ler hoje, ainda nós temos Paulo, temos ainda o autor da carta aos Hebreus, e principalmente nós temos o próprio Deus de novo, mas agora no Novo Testamento, falando sobre o mesmo assunto. Pastor, mas ainda assim Jesus está falando o contrário a tudo isso que nós lemos. Irmãos, olha só que leitura racional. Nós não podemos aceitar tamanha desordem de pensamentos, nós não podemos aceitar tamanha desordens de argumentos e também de ensinamentos vindo da própria Bíblia Sagrada, que nós acabamos de afirmar que esta é a palavra de um Deus, como nós acabamos de ler, imutável, inerrante, perfeito. Então nós temos que nos perguntar mais uma vez, o que é que o nosso Senhor Jesus está dizendo, já que a Bíblia não está entrando em contradição?
É o que nós vamos procurar entender a partir desse momento. E eu quero trabalhar com você 3 princípios nas falas de Jesus, que você vai entender qual é o espírito daquilo que Jesus estava falando quando este disse que nós não devemos fazer juramento por nada e nem em nome de ninguém. Vamos lá. Primeiro, quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: ele está querendo proibir o uso do nome de Deus em vão. E você vai entender isso de forma clara. Irmãos, é muito comum, e em se falando de interpretações da Bíblia Sagrada, e principalmente de vida prática, por parte da igreja, é muito comum, porém errado, na maioria das vezes, ver o nome de Deus impresso na nossa cultura. E isso de várias formas. Por exemplo, na nossa cultura familiar, na nossa cultura de negócios ou capitalista, em qualquer área da vida do ser humano, é muito comum, porém na maioria das vezes errado, mas você percebe essa impressão do nome de Deus e do Filho de Deus sendo colocado, usado de forma totalmente vã. Jesus está combatendo o uso do nome de Deus de forma controversa e também de forma contraditória. Veja só, irmãos, quando nós saímos da nossa casa e observamos nas ruas da nossa cidade, desta cidade, necessariamente falando, ou de qualquer outra que você for prestar atenção, quando você olha para as casas, quando você olha para os comércios, para as grandes empresas, pequenas empresas, quando você olha para os outdoors, nas estradas, nas cidades, você percebe o nome de Deus e do Filho de Deus sendo usado de forma contraditória àquilo que se vive, à prática. Como, por exemplo, contradição nas casas. Aqui nós temos aquela plaquinha, e um dia o irmão Zé Roberto me contou a história dessa plaquinha, Adoro Deus. Todos aqui conhecem, né? Tem essa plaquinha na maioria das casas aqui de Itaberaí, dos comércios aqui em Itaberaí. Irmãos, é algo muito curioso, mas uma placa impressa dizendo Adoro Deus, em casa de que não tem um só crente. Isso eu falo por conhecer mesmo do que eu estou falando. Não poderia ser diferente. Você vê em portões essa placa dizendo algo tão sério: Adoro Deus. Em estabelecimentos, que se você for daqui para Goiânia e prestar muita atenção, você vai ver onde é que essa placa está colocada. Em que tipo de porta essa placa está colocada? Em que tipo de comércio essa placa está colocada? Adoro Deus. Controvérsia, contradição, usando o nome do próprio Deus em vão. Você pode ver nos comércios da sua cidade, da nossa cidade, o nome de Deus sendo usado em contradição, como por exemplo, com a venda de produtos totalmente que vão contra os princípios da Bíblia Sagrada. Morava em Anicuns, morei lá cerca de 3 anos. E um dia o pastor Carlos Augusto, já é conhecido dos irmãos, meu tio, me levou até, naquela época, hoje isso não existe mais, me levou até como é que chama o lugar? A locadora, videolocadora, né? Quem aqui já alugou um filme? Isso. Eu sou da época do, como é que chama lá? Videocassete, né? Irmãos, aí o pastor me levou lá, né? Vou levar lá para você, para te apresentar para o dono, e você vai poder alugar os filmes lá quando você quiser, e no meu nome lá. Beleza, a gente foi,
E o pastor chegou pro dono e me apresentou, falou: esse aqui é meu sobrinho, está morando aqui e tal, e eu queria que você botasse o nome dele aí junto com o meu, e quando ele viesse aqui, você pode liberar aí os filmes para ele. E em toda e qualquer videolocadora que existia, né, você tinha ali uma sala muito bem reservada. Toda e qualquer locadora que você chegava. E você já sabe do que é que eu estou falando. Vídeos pornográficos, filmes pornográficos, sendo alugados, pasmem, por um diácono da maior igreja da cidade, evangélica, diga-se de passagem. Aí o meu tio, eu me lembro até hoje, está vendo? Isso aqui não bate. Como que um crente ele pode proliferar esse tipo de conteúdo? Aí a desculpa que você mais ouve para isso, pastor, é o seguinte: nos negócios é assim que funciona. Está ali, a pessoa leva se quiser, não obrigo ninguém a alugar. Essa é a desculpa. Eu trabalhava em um comércio lá em Britânia, e os meus patrões, né, ou patrões, eram crentes. E tinha uma prateleira de bebida enorme, bem na frente. Aí um dia um conhecido nosso lá, chegou de manhã e comprou uma garrafa de 51. Aí depois do almoço ele chegou e pegou outra. Aí mais à tardinha, quase à noite, ele chegou e pegou mais uma. Irmãos, nós estamos falando de uma garrafa de 51. 3 num dia. Aí a minha patroa virou para ele e falou assim: ô fulano, você não acha que tá demais não? Aí ele já estava, claro, né, mais para lá do que para cá, muito mais. E ele virou assim para a minha patroa e falou: enquanto você estiver aqui para vender, eu estou aqui para comprar. E agora, irmã, depois que você já colocou isso aí para mim, agora você quer me impedir de comprar? Irmã. E a desculpa é a mesma: pastor, eu não obrigo ninguém a comprar. Aí eu trabalhei num outro comércio lá em Goiânia, lá em Aparecida, outro crente, mas esse agora é crente, e não tinha nada disso. E as pessoas sempre reclamavam, né? Ah, você não vende cigarro aqui, você não vende bebida aqui. Eu falei: não, porque eu não quero para você o que eu não quero para mim. Era essa a resposta que o meu patrão dava. Irmãos, esse é o crente. Mas na maioria das vezes o que você percebe é essa contradição. É um crente usando o nome de Deus em vão. E como é que ele faz isso? Vivendo a sua vida de forma natural. E de forma geral, o que é que nós falamos? Pastor, existe a vida espiritual e existe a vida secular. Os negócios estão na vida secular. Cuidado, irmão. Cuidado com isso. O Sermão do Monte está mostrando para mim e para você quem é cristão e quem não é. Quem é cristão e quem não é. Contradição nas redes sociais. Isso é algo que, no meu ponto de vista, é algo irreversível. Pessoas, principalmente o público jovem, cristão, se vendendo ou se promovendo e usando o nome de Deus para isso. Pessoas que postam fotos sensualizando o próprio corpo, propagando o próprio corpo, e coloca a legenda: posto todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho que não é só eu que já vi isso, né, irmão? Eu acho que não é. Tem um amigo meu que ele faz academia, e ele já está naquele nível bem bombado. Aí ele posta foto daquele modelo que vocês vê, né? Não vou fazer aqui porque eu não sou forte, então ia ficar feio. Mas mostrando mesmo assim, aí ele coloca lá: Deus é a minha força. Irmão, contradição, usando o nome de Deus em vão.
Era exatamente esse tipo de coisa que Jesus estava dizendo quando disse acerca dos juramentos, para impedir, para proibir que o nome dele e de seu pai fosse usado de forma vã. Segundo, Jesus queria dizer o seguinte: nós só podemos jurar quando estamos jurando em nome do próprio Deus. Você não faz um juramento em nome de qualquer outra coisa, a não ser em nome de Deus. E é por isso que Jesus diz isso aqui. Os escribas e fariseus, você viu isso também domingo passado, eles ensinavam que se devia jurar por coisas criadas, coisas materiais, como pessoas, cidades, utensílios, como você viu o do templo sendo usado. E Jesus, ele contrapõe esse ensinamento dos escribas e fariseus, dizendo que se juramos em nome de qualquer coisa, qualquer criatura, irmãos, mesmo assim nós estamos jurando em nome de Deus. E nós precisamos colocar isso na nossa mente de uma vez por todas. Porque, irmãos, tudo é obra das mãos de Deus, absolutamente tudo. Se existe algo criado, em última instância, isso foi criado pelo próprio Deus, porque a matéria foi criada pelo próprio Deus. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que você usar para jurar, você estará usando o nome de Deus. E cuidado para você não cair no engano ou no erro do primeiro ponto que nós acabamos de ver. Usar o nome de Deus em vão com esse juramento. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. O poder desse Deus e o domínio desse Deus está sobre tudo e também sobre todos. Então, quando Jesus diz essas palavras, ele quer dizer o seguinte: olha, cuidado com o juramento que você fizer e principalmente cuidado com aquilo que você invoca para fixar aquilo que você está falando, porque o que está por trás de tudo isso é o próprio Deus, é o próprio Deus. Portanto, irmãos, se usamos as coisas, estamos usando o nome de Deus, estamos usando o nome de Deus. Por quê? O Senhor Deus é o dono de tudo isso. Absolutamente tudo. Nós poderíamos ler aqui vários salmos do rei Davi engrandecendo o nome do Deus que é dono de tudo. Nós lemos aqui um texto e eu pedi para você prestar atenção quando disse o Deus criador de todas as coisas. Por fim, somos pessoas de palavra. E aqui eu queria chamar muito a sua atenção. Quando Jesus diz que nós não devemos fazer nenhum tipo de juramento, é para nos ensinar, mostrar, fazer com que você prestemos atenção em tudo isso, mas principalmente, irmãos, para dizer que o crente, ele é uma pessoa de palavra. Ele é uma pessoa que, como dizia os mais antigos, é no fio do bigode. É ou não é assim que a gente fazia os negócios? É no fio do bigode. Para o cristão, uma palavra basta. Qual que é essa palavra, irmão? Sim, sim, ou não, não. É isso. E Jesus está dizendo, vocês nem sequer precisam jurar. Não há nenhuma necessidade de fazermos juramentos por coisa alguma. Coisa alguma. Você até pode fazer e deve fazer em determinados momentos, quando devido, mas não há necessidade disso. Aquilo que sai da boca de um crente, tem um amigo meu, pastor Fernando, já falei dele para você aqui, e ele é um ex-presidiário, e ele hoje é pastor dos presidiários, e ele é missionário, cantor de rap. Irmão, eu já prometi isso, né? Vou trazê-lo aqui um dia, para que você possa entender do que eu estou falando. E um dia conversando com ele, e ele contando as suas experiências,
E cada experiência que ele contava com um detento, ou com um crente que estava ainda como detento, o que ficava muito claro era que a palavra lá dentro da prisão, ela não pode fazer curva. A palavra dentro da prisão, ela é um papo, como dizem, reto. Eu sou de periferia, morei muito tempo no Dom Fernando, em Goiânia, conheço muito bem essa linguagem. A palavra nossa não faz curva, irmão. E é exatamente assim que o cristão ele deve agir na sua fala, no seu proceder. O irmão de Jesus, ele cita mais uma vez as palavras de Jesus, Tiago capítulo 5, verso 12, olha só, acima de tudo, no que diz respeito à conversação, no que diz respeito a qualquer tipo de conversa ou de tratamento, diz Tiago, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja o quê? Sim. E que o não de vocês seja o quê? Não. Para que vocês não incorram em condenação. O que é que o irmão de Jesus está dizendo e também o próprio Jesus? As afirmativas de um cristão sempre devem se limitar a um sim, sim ou a um não, não. E pronto, irmão, acabou. O caráter de um cristão, ele deve ser, irmãos, de forma tão madura, ele deve ser de forma tão irrepreensível. O caráter do cristão deve ser puro, justo, como nós aprendemos aqui no passado, deve ser tão íntegro, e integridade, eu expliquei para você há muito tempo atrás, é algo que não é mexível, digamos assim, é algo que não é mudável. Esse deve ser o caráter do cristão na sua fala e também no seu proceder, que as suas palavras, elas devem ser aceitas da forma em que foram ditas. Essa é a vida do cristão. Então lá fora, por mais que a pessoa não me conheça ou não te conheça, quando você fala alguma coisa para essa pessoa, ela deve sentir firmeza na sua fala, e mesmo que não sinta, o seu cumprimento à sua fala não depende do que a pessoa achou. Prova disso, o próprio Deus, tudo isso que nós estamos participando a nível de salvação, você já aprendeu aqui, não é porque você é especial demais para Deus, não, é porque Deus estava cumprindo aquilo que Ele disse. O meu povo pecou, o meu povo caiu, e eu vou trazer um Redentor. E tudo isso vai se dar dessa forma, e a forma você bem conhece. E diz a mesma palavra pela boca de Pedro, tudo isso já estava pronto antes mesmo da fundação do mundo. É o Deus Todo-Poderoso cumprindo a sua palavra. Qual é o maior exemplo para que quando eu e você estivermos falando algo para alguém, prometendo algo para alguém, o nosso exemplo é o próprio Deus, um Deus que cumpre a sua palavra. Eu sou servo desse Deus, eu preciso me prontificar a cumprir aquilo que eu estou dizendo. O que Jesus espera dos seus discípulos, dos crentes, é sempre a verdade, é sempre a honestidade, em todo e qualquer assunto, em todo e qualquer tipo de transação, em toda e qualquer conversa, seja ela comum ou seja ela de forma solene. O que é algo solene, pastor? Por exemplo, um juramento, né? Você está num tribunal, ali vai querer de você, ou vai fazer com que você jure. Eu não sei se aqui no Brasil tem isso, né? A gente só vê nos filmes, mas, ou em um casamento, por exemplo, isso é algo comum. O que é que Jesus está dizendo? Olha, você pode jurar, mas na sua mente, no seu coração, você precisa estar certo de que
isso não seria necessário, porque a sua palavra basta. Irmãos, quando você olha para tudo isso, que a palavra de Deus ensina, e que o próprio Jesus exige dos cristãos, necessariamente, aí então você percebe qual é o problema desse mundo em que nós estamos vivendo. O problema do mundo em que nós estamos vivendo é a mentira que há na boca dos homens e mulheres. Esse é um dos problemas mais sérios que nós temos enquanto humanidade, mentira. Falei domingo passado e hoje nós vimos isso de forma mais clara. Tudo acerca dos juramentos é para instigar a verdade, a honestidade. Qual é o problema do mundo, pastor? Um deles, e diria eu, um dos maiores, mentira. E principalmente você percebe isso a nível global, a nível político, a nível econômico, a nível social, a nível relacional. Mentira. Você vê, por exemplo, os nossos governantes, em momentos de campanha, por exemplo, prometendo tudo, que nós não sabemos, ou até mesmo podemos saber que aquilo não vai se cumprir. Mas estão prometendo e muitas vezes usando o nome de Deus. Quantos não ouviram um político prometer em nome de Deus? E não cumprem o que dizem. Você vê, por exemplo, as transações, os acordos de paz, tudo baseado em mentiras. Você vê, por exemplo, um dos maiores ataques que nós já tivemos a nível político, militar, década de 40. Tudo isso baseado em uma grande mentira. E nós colhemos os frutos dessa mentira até hoje. Até hoje. Mentira que sai da boca de homens e de mulheres. Ou seja, irmãos, quando você olha para a realidade nua e crua, não dá para confiar na palavra do ser humano. Pessoas dizem algo para você, e aí? Essa é a realidade. Agora, nós temos o próprio Deus dizendo que eu e você, crente, nós precisamos pender sempre para o lado da honestidade. Outro dado interessante que agora é mais intimista a nós, por exemplo, nós estudamos aqui a respeito do divórcio, 3 domingos seguidos falando sobre o divórcio. Uma pesquisa do site Gospel Mais, uma pesquisa de 2017, disse o seguinte, preste atenção: taxa de divórcios entre evangélicos se igualou à do restante da sociedade. Abre aspas. A pesquisa colheu a opinião, vou ler antes. O que chama a atenção, no entanto, é que o percentual de divórcio, 25% entre os crentes e todo o resto da população, é o mesmo entre os evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões e sem religião nenhuma. Então quem é crente, quem não é crente, quem é dessa religião, quem é daquela, quem é católico, tem o mesmo percentual de divórcio. Detalhe sobre isso. Que diferença agora há sobre esse aspecto de um crente e um não crente? Nenhum. O que é que o crente sobre esse aspecto tem a oferecer enquanto luz desse mundo? Nenhum. O que é que o crente sobre esse aspecto de divórcio tem a oferecer enquanto sal da terra? Nenhum, porque diz a pesquisa, se igualou. E ela continua, a pesquisa colheu a opinião dos cristãos em geral sobre, olha só, irmão, viver junto. Além disso, a pesquisa perguntou o seguinte: crente, o que é que você acha sobre viver junto? Morar junto antes do casamento? Aí olha só o que o crente respondeu. A pesquisa descobriu que aproximadamente 41 dos crentes entrevistados
entendem ser uma boa ideia morar junto com o parceiro antes do casamento. Essa foi a resposta do crente. Crente, o que você acha de antes de casar, morar com o seu namorado, com a sua namorada ou com o seu noivo? Ah não, eu acho uma boa ideia. Agora, irmãos, por que o crente chegou à conclusão de que é uma boa ideia a ideia de morar junto antes de se casar? Por quê? Digo eu, fazendo uma análise bem rasa, por causa da verdade, ou melhor, da falta dela. Como disse, não dá para se confiar naquilo que sai da boca do ser humano. E sobre o divórcio, ou sobre o casamento, também do cristão, não dá para confiar. Quantas pessoas nós temos com o coração partido, com o coração amargurado, pessoas crentes que hoje dizem: eu não me envolvo mais, eu não me entrego mais, porque eu fiz isso, e fui traído, fui enganado, fui isso e fui aquilo. E pessoas colhem fruto de mentiras até hoje. Até hoje. Talvez você saiba do que é que eu estou falando para você. Mentira. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele disse o seguinte a respeito de mentira e verdade, abre aspas: opinamos que mentira a nível internacional é algo muito terrível. Ou seja, você se escandaliza quando você ouve uma mentira muito grande. E ele continua: mas não pensamos a mesma coisa quando mentimos como maridos, como esposas, como filhos e como pais. Não achamos tão terrível assim. E ele pergunta: não é assim que nós agimos? Se você for sincero, você vai concordar com ele. Lembre-se sempre, irmãos, devemos ser pessoas de quê? Palavra. Pessoas de palavra. Outras pessoas, elas podem julgar o Deus que você serve por causa daquilo que sai da sua boca. De repente uma mentira sai da sua boca e a pessoa olha para o Deus que você serve e diz assim: é esse Deus que eu vou servir? Não serve para mim um Deus desse. Isso é algo muito sério. Que sejamos homens e mulheres da verdade, da honestidade, e mesmo que haja a necessidade de fazermos os nossos juramentos, porque em muitas ocasiões isso não depende tão somente de nós, que na nossa mente, no nosso coração, nós temos a certeza de que se esse juramento não fosse requerido, eu não precisava fazer, porque eu sou uma pessoa de palavra. Amém, irmãos? Que assim possa ser verdade sobre a sua vida. Quero finalizar lendo o que D.A. Carson disse sobre toda essa questão. Abre aspas: em nossas conversas, portanto, verdade deve ser o nosso lema. Quantos de nós floreamos um pouco nossas histórias de uma forma reprovável, seja para reforçar nosso argumento, ou seja para parecermos mais interessantes aos olhos dos outros do que os fatos reais permitiriam? Traduzindo, quantos de nós já não contamos uma história de forma mais calorosa para aquilo parecer um pouco mais verdade ou para chamar mais atenção? D.A. Carson continua: quantos de nós dizemos que vamos fazer alguma coisa e depois voltamos atrás? Por quê? Porque cumprir a promessa que fizemos traria um prejuízo ou traria algum inconveniente. Quantas vezes você já não prometeu algo
e voltou atrás porque você, nossa. Aí eu digo para você, leia lá o Salmo 15. Leia o Salmo 15 quando você ir embora. Agora preste atenção nisso aqui. Ele diz, vocês como eu, são mestres e pregadores, aqui ele está falando para os pastores, que de púlpito ensinam a palavra de Deus. Ele diz o seguinte, quantas vezes também vocês não forjam provas para demonstrar um ponto de vista, ou falam categoricamente sobre assuntos que desconhecem, na esperança de que sua postura dogmática consiga esconder a própria ignorância. Irmãos, você não tem ideia, ou até tem, de quantos pastores mentem do púlpito, para que aquilo que ele está falando seja algo, possa ser mostrado como algo verdadeiro. Quantas histórias, ilustrações, interpretações da palavra de Deus, sendo propagadas de forma equivocada e até mesmo enganosa. E diz D.A. Carson, não estou falando de um erro honesto, porque diz a própria palavra, se for falta de conhecimento, se for ignorância, o Senhor não leva em consideração. Se for engano, pastor, toma cuidado com isso. Nosso Senhor insiste em que as Escrituras apontam para a honestidade, e todos os que se submetem à autoridade dela devem falar somente a verdade. Isso foi o que D.A. Carson diz em seu livro O Sermão do Monte. Que eu e você, no nome de Jesus, possamos ser homens e mulheres da verdade, que a sua fala possa ser sim, sim e não, não, e o que passar disso, você já sabe de onde vem. De onde é que vem, irmão? E ponto. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora para casa.